A paz do Senhor, queridos e amados irmãos, Pastor Carlos Pereira aqui. Estamos para mais uma aula da Escola Bíblica Dominical. Você é bem-vindo ao canal EBD na Veia. Esse canal que tem o objetivo de estar levando você o ensinamento da Palavra de Deus na Escola Bíblica Dominical. É um prazer muito grande, eu quero agradecer a você que já é inscrito no nosso canal, que por gentileza compartilhe o nosso link, compartilhe esse vídeo e clique aí no gostei também, faça com que outras pessoas cheguem a ouvir também a Palavra de Deus. Isso é muito importante, porque assim nós estaremos alcançando muitas vidas para o Senhor Jesus. Amém? Hoje nós teremos uma aula muito maravilhosa, uma aula muito poderosa, eu posso assim dizer, porque nós estaremos estudando uma igreja cheia de amor. E nós precisamos de amor nesses últimos dias. Precisamos falar mais de amor. Precisamos espalhar mais um amor, né? Um amor de Deus. Uma igreja cheia de amor é a lição que nós vamos estudar hoje. Eu sou o pastor Carlos Pereira e seja bem-vindo a mais uma aula da Escola Bíblica Dominical. Uma igreja cheia de amor é a lição de hoje. A lição que nós estaremos estudando. O nosso texto áureo nos diz assim: e era o coração e a alma da multidão dos que criam, e ninguém dizia que coisa alguma do que possuía era sua própria, mas todas as coisas lhe eram comuns. Atos capítulo de número 4, verso 32. E essa nossa leitura, nosso texto áureo, ele é muito característico porque é a proposta que nós temos hoje, né? A narrativa de Atos 4 apresenta uma igreja cujo amor cristão era o princípio organizador da vida e da convivência entre os crentes. A generosidade não foi imposta, tampouco ocasional, mas voluntária e constante. Nesta lição, observamos como a presença do Espírito produz uma igreja sensível, onde a comunhão se expressa em ações concretas. Trata-se, portanto, de um modelo eclesiológico que desafia a prática cristã em qualquer tempo e cultura. Quando nós estudamos aqui, né, meus amados irmãos, o nosso texto áureo, e observe que o texto áureo, na tradução da Bíblia na linguagem de hoje, olha o que ela diz: todos os que creram pensavam e sentiam do mesmo modo. Ninguém dizia que as coisas que possuíam eram somente suas, mas todos repartiam uns com os outros tudo o que tinha. Essa passagem está inserida em uma seção narrativa do livro de Atos, capítulos 2 e 6, na qual Lucas, o escritor, descreve o crescimento e a vida coletiva da igreja primitiva em Jerusalém. O texto em análise apresenta um ideal, resultado da obra do Espírito no coração dos crentes. Esse ideal se expressa em pelo menos quatro áreas. Primeira área, unidade. Segunda área, o desapego dos bens. Terceira área, generosidade. E quarta área, testemunho visível. Na primeira área, unidade, um só coração e uma só alma. Número 2, desapego dos bens. Ninguém dizia que algo era seu, pois via seus recursos como bênçãos para repartir. Generosidade, o terceiro. O texto seguinte, que está em Atos capítulo 4, verso 34 e 35, mostra que havia distribuição conforme a necessidade. Ok? Conforme a necessidade. E número 4, o testemunho visível. Este estilo de vida impactava os de fora e fortalecia a comunhão interna. Embora o ideal seja exaltado, o texto bíblico logo mostra que a realidade da igreja visível é marcada por falhas, tensões e desafios éticos. Duas observações se destacam aqui quando nós estamos comentando e analisando o nosso texto áureo. Em primeiro lugar, destaca-se os inúmeros problemas internos. Logo após o relato, Lucas narra a história trágica de um casal que fingiu compartilhar tudo, mas mentiu. Temos o problema de Atos 6, onde os bens não estavam sendo repartidos corretamente e a pobreza que assolava a igreja. Em segundo lugar, a presença de aproveitadores. A generosidade da igreja primitiva correu o risco de ser explorada. Em outras cartas, como em segundo a Tessalonicenses, né, Paulo adverte contra aqueles que se recusavam a trabalhar, mas desejavam viver à custa dos irmãos. Ele afirma: se alguém não quer trabalhar, também não coma. Isso está na segunda carta aos Tessalonicenses, capítulo 3, verso 10. Não podemos ignorar o modelo bíblico de partilha e vida comum, mas também não devemos romantizar ou tentar replicar mecanicamente uma prática que pertenceu a um contexto histórico específico. O desafio é traduzir o princípio em ações fiéis, prudentes e coerentes com a verdade do Evangelho. Exatamente isso que nós precisamos fazer. Agora, meus amados irmãos, vamos para a nossa verdade prática. Verdade prática muito significativa, a nossa verdade prática também dessa vez, porque ela trata, evidentemente, meus amados irmãos, aqui de uma verdade que precisa ser muito bem observada. O amor é o elo que mantém a unidade da igreja local. Sem o amor, não existe relacionamento cristão saudável. Meu Deus, que coisa linda! Que verdade prática poderosa. Sem amor, não há o elo. Não há como ter um relacionamento cristão saudável. O amor é esse elo. Nenhum mandamento de Deus pode ser ignorado. Como Criador, ele exige obediência completa
Quando Jesus foi questionado sobre qual é o maior mandamento, ele respondeu que o mais importante é amar a Deus com todo o ser e, em seguida, amar o próximo como a si mesmo. E aí você vê isso em Marcos, capítulo 12, versos 30 e 31. O amor é o princípio que sustenta toda a vida cristã. Ele organiza nossas virtudes, dá sentido ao nosso comportamento e torna a obediência verdadeira e livre. Sem amor, qualquer prática religiosa perde valor diante de Deus, que se importa tanto com nossas ações quanto com o nosso caráter. Observe. Antes de chamar a igreja para pregar, Deus a convocou para o exercício do amor, visto que o amor é o elo que mantém a igreja unida e, em nenhuma hipótese, ele deve ser negligenciado. Imagine um prédio imponente, construído com as melhores técnicas e materiais. Esse edifício tem paredes fortes, pilares firmes, janelas belas e portas seguras. Contudo, todo este edifício desabaria rapidamente se não tivesse uma base sólida, um fundamento estável. Assim é o amor na vida cristã. Podemos ter conhecimento bíblicos, práticas religiosas corretas e moralidade exemplar, mas sem o amor verdadeiro, tudo desmorona. O amor é o fundamento que sustenta e dá sentido à nossa fé, à nossa obediência e à nossa comunhão com Deus e com os outros. Que poderoso isso, viu? Maravilhoso. Agora vamos para a nossa leitura bíblica em classe, que hoje está em Atos, capítulo de número 4, versos 32 e 37. Essa palavra poderosa que nós vamos estar lendo aqui com os amados irmãos. E era o coração e a alma da multidão, dos que criam. E ninguém dizia que coisa alguma do que possuía era sua própria, mas todas as coisas lhes eram comuns. E os apóstolos davam com grande poder testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e em todos eles havia abundante graça. Não havia, pois, entre eles necessitado algum, porque todos os que possuíam herdades ou casas, vendendo-as, traziam o preço do que fora vendido e o depositavam aos pés dos apóstolos. E repartia-se a cada um segundo a necessidade que cada um tinha. Então José, cognominado pelos apóstolos Barnabé, que traduzido é filho da consolação, levita, natural de Chipre, possuindo uma herdade, vendeu-a e trouxe o preço e a depositou aos pés dos apóstolos. Que maravilha, que coisa gloriosa, uma coisa para se pensar, para se observar nesse texto, é que necessariamente isso não se constitui um mandamento. Isso era uma atitude que a igreja primitiva tinha, que ela foi tocada, por aquele momento. Estudiosos, da Bíblia e alguns comentários bíblicos sugerem que essa atitude de repartir, vender e dar para os irmãos era uma atitude no pensamento de que Jesus estaria voltando ali. Tá? Esse é um pensamento que foi até replicado por outras religiões, usando aí o argumento de que tinham que ser pobres para esperar o disco voador. Mas a gente sabe muito bem que, na verdade, todos os seguidores morreram porque beberam ali um chá, inclusive o próprio fundador dessa seita ali nos Estados Unidos. Vamos, portanto, vamos ver como está a nossa lição, como ela está, a introdução da nossa lição, na verdade. Nessa lição veremos como o amor de Deus se manifesta numa igreja genuinamente cristã. Ele capacita a igreja a enxergar os mais necessitados e a buscar caminhos para que suas carências sejam atendidas. Esse amor, contudo, não é um mero sentimento humano. Em vez disso, ele é a expressão máxima da graça de Deus que foi derramada abundantemente nos corações daqueles que creem em Jesus. Somente através do amor de Deus o cristão aprende a ser solidário e generoso com aqueles que precisam ter suas necessidades supridas. Agora, como é que está dividida a nossa lição? Em 3 tópicos, Primeiro tópico, o amor manifestado na comunhão cristã. Segundo, o amor como manifestação da graça. E, em terceiro lugar, a manifestação do amor na solidariedade cristã. Evidentemente, estão esses itens, esses itens subdivididos, No primeiro item nós temos o crescimento da igreja cristã, no segundo item os desafios do crescimento e terceiro item a vida interior. É muito importante também, no segundo tópico, o amor como manifestação da graça. No primeiro tópico nós temos a graça como manifestação do Espírito e no segundo tópico a graça como favor merecido. E no terceiro e último tópico, a manifestação do amor na solidariedade cristã, nós temos a busca pela equidade, prosperidade e compartilhamento e um exemplo de voluntariedade. Bom, quais são os objetivos da nossa lição? Número 1, compreender como o amor se manifesta na comunhão cristã, promovendo a unidade e o crescimento da igreja. Segundo, reconhecer a graça de Deus como a fonte do amor cristão. E, em terceiro, incentivar a prática da solidariedade cristã como expressão do amor. Vamos então para o nosso estudo, meus amados irmãos. O primeiro tópico é o amor manifestado na comunhão cristã. Bom, o crescimento da igreja cristã. Nesse ponto de sua narrativa, Lucas se refere à igreja como a multidão dos que criam. Essa expressão pode ser entendida como o sentido de um grande número, uma assembleia. A igreja que havia começado com 120 discípulos, agora é uma grande multidão. E aí ele continua. Uma igreja pequena possui a mesma natureza e essência de uma igreja grande. Assim como uma igreja grande, uma igreja pequena também enfrenta seus problemas e desafios. Contudo, os desafios e problemas de um grande povo são maiores em proporção em relação a uma pequena. Eles se tornam mais complexos e, portanto, mais desafiadores. Olha, isso aqui é bem interessante, porque quando nós estamos falando sobre o crescimento da igreja cristã,
nós precisamos logo destacar de início aqui uma coisa muito importante. Todo crescimento traz dores, ok? Todo crescimento traz os seus desafios. E o que acontece? A congregação dos que criam haviam crescido tão rapidamente que já não podia ser numerada. Esse crescimento extraordinário foi resultado direto do que é registrado no versículo 31, quando aqueles que foram cheios do Espírito Santo anunciavam com ousadia a palavra de Deus. O texto descreve um dos períodos mais notáveis da igreja em Jerusalém. Contudo, o pastor José Gonçalves, que é o comentarista da nossa lição, ele chama atenção para as dores associadas ao crescimento. Nenhum processo de expansão ocorre sem o surgimento de desafios, jamais. O crescimento da igreja, embora desejável, ok, traz consigo tensões que exigem maturidade, discernimento e firmeza doutrinária para serem superadas, ok? Dessa forma, nós apresentamos alguns dos problemas enfrentados pela igreja que cresce. Ou seja, toda igreja que cresce ela vai enfrentar alguns desafios, e nós elencamos alguns aqui. Dificuldades em preservar a unidade espiritual. Com o aumento do número de membros, torna-se mais difícil manter uma comunhão verdadeira entre todos. O risco de fragmentações internas, formação de grupos fechados e conflitos por preferências pessoais aumenta significativamente. Então, fazer parte de uma igreja grande envolve esses desafios. Fé superficial. O crescimento numérico muitas vezes não é acompanhado por um crescimento espiritual proporcional. Sobrecarga da liderança pastoral. À medida que a demanda por cuidado espiritual aumenta, pastores e líderes podem ser sobrecarregados. A necessidade de aconselhamento, visitas, discipulado, administração e ensino se torna mais intensa. Complexidade organizacional. Uma igreja pequena pode funcionar de maneira mais simples e espontânea, claro. Contudo, à medida que cresce, surgem demandas organizacionais inevitáveis, não tem como correr. Gestão de espaço, comunicação interna, ministérios diversificados, divisão por faixas etárias, controle financeiro e planejamentos de atividades. Todo crescimento vai sempre trazer esses desafios. Vamos para o nosso segundo tópico, segundo subtópico, que é os desafios do crescimento. Assim vemos a igreja de Jerusalém crescer em escala geométrica. Ela se multiplicava, isso está em Atos capítulo 6, verso 7, e com isso os desafios também eram maiores. Como essa igreja, que até pouco tempo não passava de um pequeno número, se comportaria com o novo formato adquirido? Ela manteria a unidade em meio à complexidade? Somente o amor poderia manter o elo fraternal entre os crentes, não tem outra forma. Mas por que, pastor Carlos? Porque de fato Paulo dirá que o amor de Deus foi derramado nos corações dos crentes pelo Espírito Santo. Aos Colossenses, o apóstolo dos gentios disse que o amor é o vínculo da perfeição. Colossenses capítulo 3, verso 14. Somente através do amor cristão, a igreja pode manter-se unida. Quando a igreja se fragmenta e se divide, isso significa que o egoísmo tomou lugar do amor em algum ponto aí. Em alguma dessas caminhadas, a igreja perdeu o amor. Bom, é preciso que nós destaquemos alguns desafios do crescimento ainda, Comentemos um pouco mais. Em primeiro lugar, é comum que os observadores externos se apressem em apontar falhas, criticar e sugerir, olha que situação, e sugerir soluções simplistas para os problemas da igreja. Quando eu me refiro a soluções simplistas, é que às vezes o membro da igreja, ele olha só o lado dele, ele olha de um ângulo, e a administração da igreja olha por todos os ângulos, visando o quê? O bem da igreja, visando, evidentemente, a coletividade. Às vezes os irmãos sugerem coisas e a liderança da igreja não acata, porque a visão, a solução, a sugestão dele é uma sugestão simplista. Ele não está olhando todos os ângulos. E tem muita gente que se revolta com os pastores, porque os pastores não fazem exatamente o que eles querem. Eles querem determinadas concessões que pode causar um desequilíbrio doutrinário. Tudo isso tem que ser levado em conta quando se está administrando uma igreja. Em segundo lugar, não se deve ignorar nem dissimular a existência dos problemas. Eles precisam ser reconhecidos e enfrentados com sabedoria e responsabilidade. Em terceiro lugar, os problemas não devem desviar a igreja dos fundamentos essenciais de sua fé. Caso a igreja negligencie a palavra de Deus e a oração na tentativa de resolver suas dificuldades, acabará gerando conflitos ainda maiores do que os inicialmente enfrentados. Permanecer firme nos fundamentos espirituais é indispensável para que as soluções sejam consistentes e agradáveis a Deus. Em quarto lugar, as atividades da igreja não devem estar concentradas em uma única pessoa. Um dos problemas muito comum nessas igrejas grandes é a concentração, é a sobrecarga em cima de uma pessoa só. Geralmente, quando a liderança é muito centralizadora, centraliza tudo sobre si. É necessário que líderes sejam separados com base em princípios bíblicos e devidamente preparados à luz da Bíblia para o exercício do ministério. Por fim, é em Cristo e no amor fraternal e na unidade do corpo que a igreja encontra a base sólida para enfrentar todas as dificuldades. Agora é interessante que nós temos alguns textos aqui, e esses textos são a base para que entendamos a responsabilidade mútua dos cristãos. Um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Que também vós ameis uns aos outros. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes uns aos outros em amor. João capítulo 13, versos 34 e 35. Amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Romanos capítulo 12, verso 10.
Porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade, porém, não useis da liberdade para dar ocasião à carne. Sede antes servos uns dos outros pelo amor. Gálatas capítulo 5, verso 13. Com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Efésios capítulo 4, versos 2 e 3. Consideremo-nos também uns aos outros, nos estimularmos ao amor e às boas obras. Não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns. Hebreus capítulo 10, verso 24. Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus, e todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. 1 João capítulo 4, verso 7 e 8. Que maravilhosos são esses textos para a base do desafio cristão, né? Do desafio de sermos, evidentemente, instrumentos aí de Deus e estarmos também abençoando as outras vidas. Agora vamos para o nosso terceiro tópico, a vida interior. A expressão era o coração e a alma, Atos capítulo 4, verso 32, mostra a igreja em sua essência, revelando sua união interna. Isso é poderoso. O Espírito Santo capacitou poderosamente os cristãos para cumprir a missão fora da igreja, para a tarefa do evangelismo, mantendo os crentes unidos internamente. E observe que coisa poderosa quando nós estamos estudando aqui a vida interior. Da multidão dos que creram, eram o coração e a alma. Isto é, todos os crentes tinham os mesmos pensamentos. Olha aí que coisa poderosa. Todos os crentes tinham o mesmo pensamento. Gente, o foco, glória a Deus, o foco era o mesmo. Ou seja, e os mesmos desejos, ou a mesma disposição, alma. Aqui, coração é pensamentos e alma é desejos. Ok? O texto aparece assim em algumas traduções mundo afora. Todos os crentes, que eram muitos, pensavam e sentiam da mesma maneira. Tinham a mesma maneira de pensar e de sentir. Eram como se fossem uma só pessoa nos seus pensamentos e nos seus desejos. Ou todos pensavam a mesma coisa e queriam a mesma coisa. Essa união gerou frutos evidentes. É claro, em primeiro lugar, foi pela unidade interna que a evangelização se fortaleceu. E eles alcançaram o mundo naquela época. É importante dizer isso. A proclamação do evangelho foi feita com ousadia. Era sustentada pela integridade da comunhão. O êxito evangelístico se dava por meio da unidade. Oh, glória a Deus. Uma igreja dividida não evangeliza com poder, porque o seu testemunho contradiz a mensagem do evangelho. Em segundo lugar, essa união fortaleceu a vida comunitária da igreja. E ela cresceu não apenas numericamente, mas em discipulado, mutualmente e testemunho. Os que criam se tornavam parte de um corpo vivo e aprendiam a viver o evangelho no cotidiano, em amor e fraternidade. Por fim, esta união era visível ao mundo. O testemunho externo da igreja era marcado não por triunfalismo, mas por comunhão verdadeira. O mundo via e reconhecia que aquele povo vivia de modo diferente. Glória a Deus. Agora vamos para a nossa síntese, né? A síntese desse maravilhoso, vamos dizer assim, desse maravilhoso subitem, né? A união e o amor entre os cristãos, impulsionada pelo Espírito Santo, fortalecem a igreja e a sua missão. Quando uma igreja se fragmenta e se divide, isso significa que o egoísmo tomou o lugar do amor. Agora vamos para o nosso segundo tópico, meus amados irmãos, o amor como manifestação da graça. O amor como manifestação da graça. E esse assunto ele é muito importante e é importante que nós destaquemos, esse é um ponto interessante aqui na nossa lição. A graça como manifestação do Espírito. O melhor ambiente para a manifestação dos dons do Espírito é uma igreja onde o amor de Deus está presente. Lucas nos informa que os apóstolos davam, com grande poder, testemunho da ressurreição do Senhor Jesus. O contexto nos mostra que o Espírito opera em um ambiente que lhe é propício, isto é, onde a igreja está banhada no amor cristão. Muitos podem cair na tentação de achar que o segredo para ter uma igreja imersa no Espírito, isto é, onde os dons espirituais se manifestem com regularidade, tem a ver com cumprir determinadas regras e normas estabelecidas. Regras são importantes e não podemos viver sem elas, contudo o Espírito opera no ambiente onde há comunhão entre os irmãos. As regras são importantes, mas a comunhão é imprescindível para que a manifestação do Espírito Santo seja realidade na igreja. Observe o versículo 33, né, de Atos 4, que diz assim: com grande poder testemunhavam do Senhor Jesus. Com grande poder. Aqui nós temos a excelência de uma igreja que com grande poder e abundante graça, e essas duas coisas, grande poder, grande dunamis e abundante graça, isso aqui faz com que a igreja receba a manifestação do Espírito Santo. Olha que coisa. O escritor Ravner relaciona 4 características desta igreja, e especificamente nesse versículo de Atos capítulo 4, verso 3. Primeiro, grande temor, grande perseguição, abundante alegria e um grande número de cristãos. Coisa maravilhosa. A ressurreição do Senhor Jesus era o tema central da pregação apostólica. Exatamente. Apesar de saberem que esta ênfase ofendia profundamente as autoridades judaicas, os apóstolos nunca ocultaram a verdade para evitar tal ofensa.
Essa postura firme contrasta com a prática de muitos setores da igreja atual. Em nome da contextualização, termo frequentemente usado para suavizar a acomodação ao mundo, a mensagem do Evangelho é despojada de tudo aquilo que pode ser considerado ofensivo. No entanto, os incrédulos precisam ser confrontados em seu pecado, pois se não forem, jamais se voltarão a Cristo. Sobre o grande poder, observe que esse texto aqui, irmãos, é um alerta para nós. A Bíblia que fala do céu é a mesma Bíblia que fala do inferno também. A mesma Bíblia que fala de Deus é a mesma Bíblia que fala do inimigo das nossas almas. A mesma Bíblia que diz que essa geração é perversa e que a mensagem do Evangelho é arrependei-vos e crede, é a mesma Bíblia que prega também o perdão. Ok? A Bíblia, ela é completa. Deus é amor, mas Deus também é justiça. A mensagem de Deus, ela é completa. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Então, sobre o grande poder, trata-se de poder divino manifesto em seu mais alto grau, operando por meio dos apóstolos. O termo utilizado é megadinamis, ou dunamis, isto é, grande poder. Essa expressão caracteriza de forma marcante a pregação e o testemunho apostólico, porque, por pelo menos 3 razões fundamentais, né? Vamos destacar essas 3 razões. Primeira razão, o testemunho apostólico estava solidamente fundamentado na palavra de Deus, com a convicção de que ela fora inspirada pelo Espírito Santo, e de fato foi. Os discípulos estavam plenamente conscientes de que haviam sido enviados e comissionados pelo próprio Jesus Cristo, o Senhor ressurreto. O poder do Espírito, operando intensamente por meio dos discípulos, produzia profunda convicção nos corações dos ouvintes quanto ao pecado, à justiça de Cristo e ao juízo divino. Quando a pregação ali em Atos dos Apóstolos diz: salvai-vos dessa geração perversa. A geração é perversa. O mesmo poder do alto continua disponível à igreja contemporânea, onde o Espírito Santo opera com liberdade e autoridade. Ali também haverá ousadia na proclamação, convicção nos corações e frutos visíveis da ação divina. Glória ao nome do Senhor Jesus. Vamos agora para o nosso segundo tópico, né? O segundo tópico que nós vamos estar falando sobre agora a graça como favor imerecido. Há ainda um outro aspecto da graça de Deus revelada nesse texto. Em todos eles havia abundante graça. Isso significa que a graça de Deus estava manifestada tanto nos apóstolos como em toda a igreja. Esse texto não se encontra deslocado, mas é posto aqui com o propósito de mostrar a razão ou motivo daquele contagiante ambiente cristão. Uma igreja dinâmica, que demonstra amor para com o seu próximo e na qual o Espírito Santo se manifesta de forma abundante, é uma igreja que reflete a graça de Deus. Na Bíblia, podemos perceber que a graça de Deus gerou entre os crentes um sentimento de gratidão, por terem sido, sem merecimento algum, capacitados por Deus para viverem uma vida abundante. Isto se torna um padrão nas demais igrejas do Novo Testamento. Vemos, por exemplo, esse sentimento de gratidão como uma resposta à graça de Deus na pessoa do apóstolo Paulo. Somente a graça gera tamanho sentimento de gratidão. Que maravilha sabermos que a graça, como favor imerecido, foi nos dado, e uma vez dado, nós podemos amar. Se você não tem capacidade de amar, você precisa de graça abundante. Como resultado da pregação poderosa dos apóstolos, abundante graça estava sobre eles. A palavra graça, no sentido de favor, pode ser entendida de 2 formas. Primeiramente, como em Atos capítulo 2, verso 47, pode referir-se ao favor do povo. Embora os líderes religiosos se opusessem aos apóstolos, o povo comum ainda não havia se voltado contra eles. Pelo contrário, ficava impressionado com o amor e a unidade entre os crentes. Em segundo lugar, e mais importante, a igreja primitiva contava com o favor de Deus. Aí é o diferencial. A comunhão, caracterizada por amor, unidade e zelo evangelístico, é sempre acompanhada pelas bênçãos divinas. Diante do que nós acabamos de afirmar, podemos destacar aqui uma coisa bem interessante. Na linguagem popular, especialmente no contexto evangélico brasileiro, muitos usam a expressão "tô só a graça" para se referir a um estado de fraqueza, desânimo ou até mesmo caos pessoal. Deus é mais. Porém, esse uso está em completo contraste com o sentido bíblico da graça, especialmente conforme vemos em Atos capítulo 4, verso 33. A menção de abundante graça no contexto do testemunho apostólico mostra que a graça de Deus não é apenas perdão, mas força capacitadora para a proclamação ousada do Evangelho. Então, evite dizer, eu estou só pela graça, tá? Quando você estiver passando, diga que você está com alguma dificuldade, mas que Deus vai lhe dar a vitória. Isso aqui é importante. Vamos lá para o nosso terceiro, na verdade, a nossa síntese, né? Vamos para a nossa síntese, né? Que é, ou melhor, perdão, é a nossa síntese. A graça de Deus se revela no amor cristão, capacitando os crentes a viverem equilibradamente entre a comunhão e a prática dos dons espirituais. A manifestação do amor na solidariedade cristã. Bom, esse terceiro e último tópico nos traz a busca pela equidade. O que é equidade? O que significa equidade? Bom, segundo o dicionário Aurélio da língua portuguesa, equidade é a disposição de reconhecer igualmente o direito de cada um. Assim, diferentemente da igualdade, a equidade não enxerga as pessoas como sendo todas iguais e, por isso, busca formas de ajustar o desequilíbrio entre elas.
Em Jerusalém não havia nivelamento social, nem todos possuíam as mesmas condições, como também hoje. Haviam pessoas mais abastadas e haviam pobres também. Estes geralmente em maior número, ou seja, havia mais pobres do que pessoas abastadas. Logo, a igreja demonstrou ser sensível a esta realidade, procurando tratar dessa situação. Aí você vê em Atos capítulo 4, verso 34, sendo solidária com a situação dos menos favorecidos. E aqui agora nós vamos ter que falar sobre este assunto. A disparidade, né? Esse é um assunto que é muito explorado, né? Especialmente na realidade brasileira, né? Especialmente na nossa realidade, especialmente aqui nós que estamos no Nordeste, você que está no Sudeste, no Sul, ou que esteja assistindo essa aula, né? É preciso que nós destaquemos alguma coisa. O texto bíblico em que nós lemos Atos capítulo 4, verso 34, que estamos tratando que não havia nenhum necessitado entre eles, porque os que possuíam terras ou casas, vendendo-as, traziam os valores correspondentes e os depositavam aos pés dos apóstolos, então se distribuía a cada um conforme a sua necessidade. A expressão nenhum deles mostra que essa atitude era característica de todos os crentes. Primeiro detalhe. Todos entenderam que tudo o que possuíam pertenciam a Deus e que haviam recebido esses bens como mordomos para administrar conforme a vontade divina. Assim, quando surgia uma necessidade, sentiam-se obrigados a usar os recursos dados por Deus para supri-la. Um teste muito prático do amor cristão é o quanto alguém está disposto a sacrificar financeiramente. Porque o dinheiro fala muito sobre você. Muito sobre você. Tiago pergunta: se um irmão ou uma irmã estiverem nus e necessitarem do alimento cotidiano, e algum de vós lhes disser: ide em paz, aquecei-vos e fartai-vos, mas não lhes der o necessário para o corpo, que proveito há nisso? Tiago capítulo 2, verso 15 e 16. O apóstolo João vai ainda mais direto ao ponto. Quem, pois, tiver bens do mundo e vendo o seu irmão necessitado lhe fechar o coração, como permanece nele o amor de Deus? Primeira carta de João, capítulo 3, verso 17. Observe, isso aqui é uma questão que nos conclama a fazer o bem. E aqui, meus amados irmãos, eu posso falar como secretário de missões da nossa igreja, porque nós fazemos viagens missionárias aos lugares mais carentes. Eu vejo, há um tempo já a gente vem ouvindo, e como parte da diretoria da igreja, nós somos às vezes questionados, somos às vezes criticados, né, podemos assim dizer, né? Somos criticados para fazer uma ação social. Irmãos, a nossa igreja faz ação social. Ela só não anda saltando foguetes. Ela não bota na internet quantas toneladas nós doamos por ano nem por mês. Porque o próprio Jesus disse, para você dar com a mão, esconder a outra. É porque não há publicidade? Não, existe informação. Nas nossas igrejas existe a coleta para as pessoas mais necessitadas. Né? Existe uma coleta. Agora, minha pergunta é a seguinte: você que diz que a igreja não tem amor, e você é o quê? Você faz parte da igreja, você está contribuindo com a ação social? Você está fazendo a sua parte? Você acha que você pegando o seu dízimo e comprando cesta básica e dando para as pessoas é o certo? Isso é antibíblico. Isso é antibíblico. A oferta é uma coisa, o dízimo é outra. Ok? A oferta é uma coisa, o dízimo é outra. A questão é que a avareza não deixa você contribuir. O dinheiro fala muito sobre quem nós somos. O dinheiro revela muito quem nós somos. A pessoa avarenta, ela tem medo de perder o que ela tem. Né? E às vezes quando a gente lança uma campanha para arrecadar alimentos, né, essas pessoas que criticam tanto não contribuem. Interessante, né? São boas no discurso, mas na prática não estão fazendo a sua parte. Você, meu irmão, você, minha irmã, faça a sua parte também. Contribua com a ação social da sua igreja, contribua também, né, com as atividades missionárias da sua igreja e, evidentemente, você pode estar sendo duplamente abençoado por Deus e também sendo um veículo. Irmão, só a alegria em poder contribuir, existe uma alegria que não tem dinheiro que pague, que é o fato de você poder ajudar alguém, né? E a igreja faz isso todos os meses, dando cesta básica, né? Claro, evidente, tudo com ordem, decência, porque tem pessoas também que acham que a igreja tem que sair por aí dando cesta básica para todo mundo. Se você soubesse que tem pessoas que pegam a cesta básica e trocam por drogas, você vai entender que não é por aí. Aí, quando a igreja estabelece algumas regras para a pessoa receber, aí recebe críticas da membresia da igreja. Então, a gente tem que fazer tudo com ordem e decência. A igreja ela vai se adequando às situações. Né? A demanda cresce e aí nós temos que estabelecer regras e normas, senão virou bagunça. Tá? O resultado prático da emoção do amor em Jerusalém foi que não havia entre eles necessitado algum. Aleluia! Que bênção! Uma igreja que pode dizer, olha, nós não temos nenhum necessitado. Mas para isso tem que ter uma ação, a ação de dar. E quando Jesus diz, né, quando é citado em Atos dos Apóstolos que melhor coisa é dar do que receber, só quem dá é que sabe esse propósito, sabe essa bem-aventurança. Existe uma bem-aventurança em dar. Porque dar é o dom de adquirir riquezas. D de dom, A de adquirir e R de riqueza. É dando, é doando que nós iremos com certeza ser abençoados. Bom, é preciso que nós concluamos algumas coisas aqui quando estamos falando sobre esse assunto. Vamos lá? Veja bem, é necessário aliviar se ao ajudarmos alguém, estamos realmente a avaliar, né?
Estamos realmente demonstrando amor ou apenas aliviando a consciência? Muitos doam apenas o que sobra, o que não usa mais, o que perderia o valor de qualquer forma, uma roupa velha. Nós fazemos campanha, irmãos, para levar roupas para os nossos campos missionários no interior, através de viagens missionárias. E imagine vocês que nós precisamos, em média, de 3 dias para separar as roupas. Porque vem roupa rasgada, vem roupa manchada, vem roupa sem possibilidade de uso. E é feita uma triagem, sapatos que estão com saltos quebrados, né? E é feita uma triagem de tudo isso para que nós possamos dar às pessoas o melhor. Porque isso reflete quem somos, né? Muitos doam apenas por doar. No entanto, a igreja de Jerusalém entregava aquilo que tinha valor. Eles vendiam propriedades e traziam os recursos para o sustento dos necessitados. Generosidade bíblica envolve sacrifício, não conveniência. Uma coisa é sacrifício, outra coisa é conveniência. Aquela roupa velha, rasgada, se você quer doar, primeiro costura. Aquele sapato velho que está descosturado, manda costurar primeiro, gaste um pouquinho, mas dê o melhor. Dê o melhor. Muitos cristãos vivem como se tudo que têm fosse para o consumo próprio. Organizam a vida para poupar, viajar, reformar, investir, mas não colocam nem 5% da mesma energia para socorrer quem passa necessidade. Na igreja de Jerusalém, ninguém retinha o que poderia suprir o outro. Eles não pensavam só em ter, mas em compartilhar. A pergunta é simples: você consegue cortar alguma coisa do seu orçamento para incluir alguém que precisa? Boa pergunta. Uma igreja que arrecada muito, mas gasta quase tudo com estrutura, som, reforma, mídia, estética, enquanto ignora irmãos que enfrentam desemprego, abandono ou necessidades básicas, precisa urgentemente reavaliar as suas prioridades. Precisa realmente avaliar suas prioridades. É claro, cada igreja vive a sua realidade. Cada igreja vive a sua realidade. Igrejas que estão em construção, ela deve trabalhar de uma forma administrativa positiva para que as coisas se encaixem nos seus devidos e preciosos lugares, né? Não se pode cobrar de uma igreja que está em construção para que ela faça uma ação social de grandes proporções, né? Claro que não. Agora vamos para o nosso segundo tópico, propriedade e compartilhamento. Estudiosos observam que a igreja de Jerusalém vivia uma comunidade de compartilhamento, não de domínio. Os crentes mantinham a propriedade de seus bens, mas os disponibilizavam conforme a necessidade de cada um. Desse modo, eles compartilhavam tudo o que tinham. Isso pode ser observado com Maria, mãe de João Marcos. Observe que ela também pertencia à igreja de Jerusalém e, em vez de vender sua casa, a pôs a serviço da igreja, transformando-a em uma casa de oração onde a igreja se reunia. Isso está em Atos capítulo 12, verso 12. A prática da generosidade pode mudar de acordo com o tempo, lugar e circunstâncias. Contudo, o princípio que a governa permanece o mesmo. Podemos fazer o bem a quem necessita de uma forma ou de outra. Olha como isso é significativo, meus amados irmãos. É muito interessante isso aqui. Estudiosos observam que a igreja de Jerusalém vivia uma comunidade de compartilhamento, não de domínio. Os crentes mantinham a propriedade de seus bens, mas os disponibilizavam conforme a necessidade de cada um. Observe. Alguns interpretam essa prática como uma forma de comunismo primitivo. Daí vem alguns argumentos, de comunistas, de que a igreja primitiva era comunista. No entanto, conforme visto em Atos capítulo 2, versos 44 e 46, isso não é correto. O uso do pretérito imperfeito indica uma prática contínua, e não um ato único e obrigatório de redistribuição de riqueza. Além disso, Atos capítulo 12, verso 12 mostra que crentes ainda possuíam casas, e as palavras de Pedro a Ananias em Atos capítulo 5, verso 4, confirma que a venda de bens era voluntária. Primeiro, porque biblicamente Jesus nunca disse isso. Existem pessoas que usam o argumento daquela conversa que Jesus teve com um jovem rico. Irmãos, precisamos observar alguns detalhes naquela conversa que Jesus teve com um jovem rico. E eu vou refrescar a sua memória, lembrando que aquele jovem rico chega até Jesus e pergunta a ele o que ele deve fazer para herdar a vida eterna. Aí Jesus cita os mandamentos, ele diz: eu observo isso desde a minha juventude. Aí Jesus disse: falta-te uma coisa. Porque Jesus, ele identifica ali exatamente o que estava faltando naquele jovem rico. O seu coração estava na riqueza que ele tinha. Observe, alguns interpretam isso de uma forma errônea. Mas, a palavra de Deus aqui nos destaca, o destaque positivo dado a Barnabé por sua generosidade também reforça esse ponto. Se fosse obrigatório, não haveria elogio. Ademais, não há registro de que outras igrejas tenham seguido este modelo. Hiller comenta: não se trata de comunismo cristão. A venda dos bens era absolutamente voluntária. Quando Jesus diz ao jovem rico que vai e vende tudo que tens e reparte aos pobres, é porque o problema daquele jovem era a avareza. Ali, em momento nenhum, Jesus falou isso para outra pessoa. Jesus também não falou isso para todos os seus seguidores, não mandou todo mundo sair vendendo tudo.
O direito à propriedade particular não foi abolido. A comunidade só controlava os recursos a partir do montante em que estes haviam sido entregues voluntariamente aos apóstolos. A distribuição não era feita de maneira uniforme, mas de acordo com a necessidade. Não se trata de princípios comunistas, e sim de mais excelente demonstração de caridade cristã. Olha, que não tem nada a ver com o comunismo, né? Portanto, as coisas não eram bem assim, como alguns pregam, alguns ensinam. Um exemplo de voluntariedade. Lucas destaca que os que possuíam herdades ou casas, vendendo-as, traziam o preço do que fora vendido e os depositavam aos pés dos apóstolos. Atos capítulo 4, verso 34. Nada aqui foi feito de forma obrigatória. Ninguém contribuiu porque foi constrangido a isto. O texto bíblico deixa claro que havia voluntariedade nos crentes em ajudar uns aos outros. Havia uma consciência de pertencimento e por isso ninguém deseja ver o outro excluído. Isso era a manifestação do grande amor de Deus derramado nos corações daqueles crentes. E aqui é uma coisa que a gente precisa observar muito bem, porque aqui é um ponto em que as pessoas, né, elas acham, e alguns que defendem o comunismo e o socialismo, se baseiam, sendo cristãos, se baseiam nisso, apesar de que há uma incoerência considerável em um cristão que defende o comunismo e o socialismo. É porque não conhece a história, precisa estudar. Irmãos, nós não somos a história. Para que existe a história? Para que nós não repitamos os erros da história. É isso mesmo. O socialismo e o comunismo, eles não estão interligados com a religião cristã. Muito pelo contrário, aonde o socialismo reinou, a igreja foi massacrada. As cortinas de ferro da antiga União Soviética é a prova real de que isso não funciona. Porque o socialismo defendia a ideia de que a religião era o opróbrio do povo e tinha que ser exterminada a religião. Como é que um cristão, que é um cristão de verdade, vai defender um regime em que exclui a religião dele? Porque diz que a religião é o opróbrio do povo. Se você não sabia disso, precisava saber. Para ficar defendendo um movimento que você não conhece, é melhor procurar se inteirar. Por isso que há incoerência quando um cristão sendo comunista. O comunismo nunca foi bom para a religião cristã e nenhuma outra religião. Ok? Assim como outros movimentos também. Observe, vamos concluir em tom de advertência, um exemplo de voluntariedade. Vamos parafrasear as palavras, né, do nosso escritor, que é o pastor José Gonçalves. 3 aspectos fundamentais. Vamos lá. Podem ser destacados na Igreja de Jerusalém. Primeiro, a supervisão apostólica. Segundo, a voluntariedade dos crentes. E terceiro, a prática da solidariedade. Esses elementos aparecem de forma clara na narrativa e oferecem lições relevantes para a vida da igreja contemporânea, para a igreja de hoje. Quais são essas lições? Em primeiro lugar, a voluntariedade deve caracterizar o serviço cristão, tanto na esfera social quanto na dimensão missional. Embora alguns possam receber apoio financeiro para o desempenho de determinadas tarefas, tal remuneração não deve ser sua motivação principal, nunca e jamais. Quando o interesse material ocupa o lugar da obediência a Deus, o serviço torna-se deficiente, esvaziado de sentido espiritual. Isso não significa que a remuneração seja indevida, mas sim que o desejo de agradar a Deus deve ocupar o centro da motivação, é claro. Em segundo lugar, além da voluntariedade, há a necessidade de possuirmos um espírito solidário. Uma igreja que não é solidária na sua essência, deixou de ser igreja. Mas por quê? Por natureza, uma igreja precisa ser, evidentemente, solidária. Evidentemente, em terceiro lugar, toda igreja precisa de supervisão responsável. Os apóstolos atuavam como administradores fiéis das necessidades da igreja, zelando com sabedoria pelos bens e pelas decisões da congregação. Meu celular tocou aí, mas eu posso repetir sem problema. Em terceiro lugar, toda igreja precisa de supervisão responsável. Os apóstolos atuavam como administradores fiéis das necessidades da igreja, zelando com sabedoria pelos bens e pelas decisões da congregação. A má gestão pode comprometer a igreja, não apenas os recursos da igreja, mas também a sua unidade e credibilidade. Em muitos casos, os maiores problemas enfrentados, por igrejas não têm origem nos membros, mas na má administração dos seus líderes. Olha, irmãos, aqui cabe a gente falar uma coisa. Uma igreja mal administrada financeiramente, ela prejudica os seus próprios membros, a liderança. Não há convicção. E é lamentável dizer, mas alguns pastores não se prepararam nesta área. Veja, essa é uma habilidade que precisa ser desenvolvida, ok? Tem pessoas que não sabem lidar com dinheiro porque receberam um modelo de dinheiro dos seus pais, que o objetivo é só gastar, 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 ok? Então, a administração financeira ela é extremamente importante. Eu sou, pela misericórdia de Deus, secretário de missões e todo mês nós damos relatório de missões. Do que entrou, do que saiu, de quantas pessoas também nós alcançamos. As nossas viagens missionárias elas têm um relatório de quantas cestas básicas foram entregues, só que a gente não solta foguete. A gente precisa entender isso, que a igreja ela não vai fazer um marketing, nós estamos fazendo isso. Não, é importante mostrar, mas não a ênfase, porque senão parece que nós estamos buscando o aplauso para nós. E Deus sabe, Deus sabe a intenção do coração de cada um.
Então, a administração financeira, tanto na igreja quanto também na esfera pessoal, precisa ser observada. Ao longo desses anos, servindo ao Senhor, eu tenho observado que quando o pastor presidente ele tem um equilíbrio financeiro pessoal, consequentemente, a igreja também é equilibrada financeiramente. Mas quando esse pastor é desorganizado financeiramente, a igreja também que ele administra acaba sendo desorganizada financeiramente. É uma coisa assim impressionante. Então, aqueles que recebem autoridade para gerir o que lhes é confiado, especialmente no que se refere a recursos financeiros, devem fazê-lo com responsabilidade e total transparência. A ausência de prestação de contas pode gerar desconfiança, insatisfação e murmuração no seio da igreja. Por isso, a liderança deve primar por uma gestão ética, transparente e orientada pelos princípios das Escrituras. Eu louvo muito a Deus porque nós estamos avançando muito nisso, né? A igreja mudou muito. Já existe estudos bíblicos agora na formação do pastor presidente, na formação dos pastores que estarão sendo consagrados, né? Na área da educação financeira. E esse assunto é de extrema importância, inclusive para o futuro do membro, para o futuro, né, ali do obreiro. Agora, a síntese do terceiro tópico, o amor se expressa na prática da solidariedade, onde os cristãos cuidam dos necessitados e buscam a equidade na comunidade. Glória a Deus. Agora chegamos à conclusão e a mais uma lição, vimos como o amor de Deus, derramado nos corações da primeira igreja, mobilizou os crentes a socorrer os mais necessitados. Isso aconteceu de forma voluntária, quando cada um, de acordo com suas posses, se prontificavam a dar do que lhe pertencia. Não há igreja cristã verdadeira sem essa identificação com o outro. Ninguém pode fechar os olhos diante da necessidade alheia e se auto-intitular de cristão. O verdadeiro amor se realiza no atendimento do próximo. E nós finalizamos mais uma aula, mais uma lição da Escola Bíblica Dominical. E essa lição foi muito positiva. E aqui, meus amados irmãos, é importante que nós deixemos claro algumas coisas aqui que ajudam nessa compreensão maravilhosa. Encontramos 3 formas de amor a ser vivenciado pela igreja. Primeiro, o amor deve ser vivido no âmbito interno, ok? Por meio da unidade, porque eles eram os que creram, porque tinham um só coração e uma só alma. Por meio da unidade, no âmbito interno. Depois, por meio da generosidade, porque a generosidade é muito importante. Ninguém considerava exclusivamente sua nenhuma das coisas que possuía. Tudo lhes era comum. O amor deve ser vivido no âmbito externo também. Por meio do testemunho dos apóstolos, com poder, testemunho sobre a ressurreição. Por meio do testemunho dos demais cristãos. Em todos eles havia abundante graça. O Senhor acrescentava-lhes todos os dias os que iam sendo salvos. O amor, em terceiro e último lugar, deve ser vivido de forma prática. Aí vem a questão da prática. Ao finalizarmos essa lição, uma igreja cheia de amor, qual é o ensino espiritual que nós concluímos aqui? Qual é o ensino espiritual? O ensino espiritual é exatamente colocarmos o amor em prática. Não adianta ficar só na falácia, ok? Porque eu vejo muita gente falando, e a gente vai chegando a um tempo em que a gente ouve muita falação e pouca praticidade. E o evangelho é prática. Você não tem que... Ora, se você não é o administrador dos bens, se você não é o líder da ação social, você como cristão, como um cristão exemplar, você tem que trazer a sua contribuição para a obra da ação social. Eu, como secretário de missões, eu também tenho a minha contribuição através do carnê. Eu sou secretário de missões, eu contribuo. Não recebo nada da Secretaria de Missões para fazer isso. Eu faço por amor, mas eu também contribuo. Por quê? Porque eu também quero ser abençoado e eu sei que a minha consciência cristã, que eu posso também proporcionar e promover o reino de Deus através da vida dos missionários. Né? Para isso existe a Secretaria de Missões da Igreja. Uma coisa é você contribuir com a Secretaria de Missões da Igreja, ou outra coisa é você contribuir com a ação social da Igreja. Porque, veja bem, a ação social da Igreja ela tem regras. Ela tem uma pessoa responsável, ela tem uma equipe que analisa, que visita e que não dá só cesta básica. A ação social não é só cesta básica, gente. É instrução, é ensinamento, é acompanhamento. São vários outros itens. Assistência social não é só um item cesta básica. Muita gente concentra, estou fazendo. Não. Existem muitas outras coisas, muitas outras ações. Então, não venha dar soluções simplistas para uma situação, um problema que precisa de análise, precisa de liderança, gente que pensa. Ok? O amor praticado em favor dos irmãos, vendeu uma propriedade, deu um valor arrecadado para ser distribuído aos necessitados. Né? Amor praticado em favor dos que não são cristãos, alegrou-se e encorajou os que se convertiam em Antioquia, atuou como missionário diligente. Conclusão, será possível viver esse tipo de amor nos dias de hoje? A resposta é sim, claro. Mais do que possível, é necessário que vivamos esse amor em nossas igrejas. O mundo conhecerá Cristo e o aceitará como Salvador e nos reconhecerá como verdadeiros cristãos quando amarmos uns aos outros como Cristo nos amou e proclamarmos o Evangelho de Cristo no poder do Espírito Santo. Que Deus abençoe a você, que Deus abençoe a sua família e até a próxima aula. Se você chegou até aqui e ainda não se inscreveu no meu canal, se inscreva no canal EBD na Veia, compartilhe esse vídeo e que Deus abençoe a sua vida e a sua família. Não se esqueça que na descrição desse vídeo nós temos um PowerPoint e temos também como você nos ajudar. Eu vou deixar também o link ali para você estar vendo os pacotes de viagens, né, para o Chile. Você pode se inscrever e buscar mais informações, tá? Pode preencher ali um questionáriozinho, ok?
e pode estar sendo direcionado aí e sendo também abençoado. Viajar é mudar a roupa da alma, não se esqueça disso. Você também pode nos ajudar fazendo o seu certificado digital conosco. Nós temos um link, você pode agendar a sua videoconferência sem sair da sua cidade. Você vai ter, ou nem sair de casa, literalmente sem sair de casa, você vai ter o seu certificado digital para consultar as questões na Receita Federal. Tá bom? Deus abençoe a sua vida e não se esqueça de sempre ter EBD na veia, Escola Bíblica Dominical na veia. Deus abençoe você e Deus abençoe a sua família.